Olá, seja bem-vindo e bem-vindo à semana 2 da disciplina de Estrutura e Governança Organizacionais. Nessa semana trataremos da teoria da agência e também das relações transacionais com um elemento central da teoria dos custos de transação. Na semana anterior, nós discutimos como foi a evolução da concepção e do entendimento da estrutura organizacional a partir do pensamento faiolista, lá no início dos estudos da administração, lá na escola clássica. Bem, primeiro é importante a gente entender o conceito básico dentro da teoria da agência, o que seria o principal e o agente. Bem, o que é o principal? O principal nada mais é do que o proprietário, né? Aquele que contrata alguém para gerir a empresa ou para garantir a prosperidade do negócio. Já o agente, nesse caso, é o administrador, é o gestor, é aquele que vai executar os serviços em nome do principal. Bem, a gente já começa a perceber, né, que já é um ambiente marcado, né, por incertezas e que pode ocasionar também muitos conflitos por causa do pensamento divergente. Então, quando a gente analisa esse ambiente, a relação entre o principal e o agente, baseamos nas transações que ocorrem e que afetam tanto o valor da firma, né, que aqui a gente trata como organização, e o interesse do principal, já que o tomador, o executor da decisão, nesse caso, é o agente. Bem, já deu para reparar que existe muito conflito, né? Bem, o conflito ele acontece por causa de dois elementos principais. Primeiro, a gente já começou a discutir que são os interesses divergentes. Bem, o agente, no exercício da sua função de gestão, ele pode buscar alguns interesses individuais, né, que é a visibilidade do seu nome, é algum tipo de poder dentro da organização, a questão da remuneração, que envolve bônus, status, e ao invés, né, de tentar maximizar o valor para o principal, que é o dono da empresa, ou os donos da empresa. Né? E um outro ponto muito importante é a questão da prevalência de assimetria de informação. É porque, assim, quando a gente analisa toda uma construção de mercado, talvez o agente ele tenha muito mais informações, né, sobre as operações, sobre a relação da empresa com o mercado do que o principal. E isso vai dificultar muito o monitoramento, né, por parte do principal das ações que são tomadas pelo agente. Então, quando o agente age de forma divergente, né, do interesse do principal, isso resulta em muitos conflitos. Né? E aí a gente se desdobra nos conflitos de agência. Bem, um dos problemas, né, alguns dos conflitos de agência é a seleção adversa. Então, são problemas informacionais onde o principal ele não consegue avaliar perfeitamente quais são as competências do agente. Então, isso acontece muito antes da contratação. Né? De repente, a, o principal, né, ele vai permitir que a empresa dele adote um padrão de governança no qual ele terá um executivo de mercado. E provavelmente, né, num desses conflitos, ele pode ter selecionado, né, um CEO, um executivo, que não tem um alinhamento com a cultura, com os valores, e isso vai se desdobrar ali em alguns conflitos de agência. Após a contratação, há o risco moral. Então, o agente ele pode, né, não agir ao máximo para garantir os interesses do principal, ou também, né, ele tem algum interesse próprio que, né, não vai ser observado. E também a questão do investimento, né, a questão de investir ou não investir em algo que pode maximizar o valor da firma. Essa gestão de recursos, ela pesa muito, porque talvez a orientação do principal vá de encontro, né, aí ao que o agente tem de interesse. Né? O agente
num determinado momento ele pode tentar maximizar ali o seu bônus, a sua remuneração, e isso vai contra ao que a gente preconiza em relação às medidas que ele precisa tomar. E o principal, ele vai querer maximizar, né, o retorno da companhia, o crescimento da organização. Então, esses interesses levam ao que a gente chama do conflito de agência. E quando a gente fala, né, dessa relação, né, entre o principal e o agente, há alguns custos, né, que vão definir a relação entre eles, né, o próprio desdobramento da gestão, e isso também ajuda a mitigar alguns erros, né? A questão do monitoramento, né, o principal, ele tem alguns mecanismos para monitorar como o agente está executando a estratégia da empresa, né, como ele está trabalhando, né? A gente tem os exemplos aí, auditoria externos, o próprio conselho, né? A gente tem algumas medidas de garantia, né, o que o agente gasta ali para demonstrar a lealdade e o compromisso com o principal, né? Então pode ser um contrato de desempenho, remuneração em ações, enfim. O mais importante, às vezes a gente não tocou nesse ponto, né, é a existência de um contrato. Bem, o contrato, ele vai te dar um suporte, ele vai te dar algumas garantias, mas não todas, porque isso é uma relação, né, entre pessoas, e é muito importante, né, a gente tentar mitigar, né, um possível desalinhamento, né, dessa relação. A teoria dos custos de transação, né, que iniciou lá com Coase e teve uma ampliação de seu estudo muito relevante com Williamson, né, ele fala que toda a empresa ela visa a minimização dos custos de transação com o mercado, né? Porque o Coase lá atrás ele pensou assim, poxa, né, as empresas existem, internalizam todas as suas atividades ao invés de realizá-las via mercado, né, num outro momento. Então, aí o Williamson, ele aprofunda essa relação da transação. E bem, quando a gente fala de ir ao mercado, essa relação também, né, ela ocorre da mesma forma ali entre o principal e o agente, porque como o Simon e vários outros teóricos falaram, há uma racionalidade limitada, né? A gente não consegue, né, ali enquanto gestor, enxergar ou ter todas as informações necessárias para a tomada de decisão, e também ao oportunismo, né? Ao oportunismo do agente e também existem as falhas de contrato. Então, por que eu toquei nesse ponto do contrato? Porque toda relação contratual, ela pode ter falhas. Então, por que essas transações a mercado geram custos? Porque elas podem ter algum tipo de assimetria de informação em que alguém levará maior vantagem, né? E em relação à transação e o pressuposto da governança, a gente tem três elementos centrais na teoria dos custos de transação que podem explicar, né, ali os impactos disso no modelo de governança. Primeiro, a especificidade do ativo. Então, quanto maior a especificidade do ativo, maior a necessidade de um controle interno, porque se eu tenho algo, né, que é muito específico da minha empresa, né, eu preciso de ter um controle maior. O outro ponto é a incerteza, né? O ambiente, né, o ambiente de mercado, isso aí assim é imprevisível, né? Então, quando eu executo essa integração interna dentro da fábrica, ou eu também transaciono com outras empresas ou outros agentes do mercado, né, isso tudo é muito imprevisível. E um outro fator também de análise é a questão da frequência, né? É o número de vezes que essa transação ocorre, né? E a partir do momento que essa transação tende a ocorrer é, com maior frequência, né, você precisa ter ali uma estrutura de governança, né, que te dê credibilidade para verificar e monitorar, né, qual que é o comportamento desses agentes ali na relação, né? E quando a gente traz isso para uma estrutura de governança, né, e a gente analisa, por exemplo, essas estruturas em relação ao mercado, onde há baixa especificidade, né, a questão hierárquica, onde há alta especificidade, né, da estrutura de governança, a gente começa a perceber que toda a estrutura da governança corporativa ela visa mitigar, né, algumas das possibilidades que podem ocorrer a partir dessas transações. Então, por isso que os arranjos de governança corporativa
instituídos, eles são fundamentais para garantir a sustentabilidade e a perenidade das organizações, das empresas e de todos os envolvidos. Eu acho que esse é o principal objetivo. E na próxima semana, a gente já começa a falar sobre as estruturas de governança corporativa. Agradeço a sua participação por me acompanhar até aqui e até a próxima semana. E fique atento aí às atividades lá no AVA. Um abraço!